Aqui estamos para mais uma talk organizada pela ACEP e pela IDC. Esta talk dedicada a pagamentos, nomeadamente com o tema 2021, um ano de grande transformação dos pagamentos. Nesta talk vamos abordar toda esta transformação até o momento atual, portanto até maio de 2021, bem como o que é que se perspectiva para o futuro. Temos o prazer e o privilégio de ter 3 representantes desta área, 3 pessoas que complementam muito as suas experiências e a sua atividade. Portanto, temos um representante do e-commerce, portanto temos Telmo Gaspar, da direção da La Redoute, que tem a responsabilidade dos meios de pagamento. Temos o Tiago Homme, responsável da área de acquiring na Unicre, e, portanto, tem uma experiência muito grande na área de acquiring. E temos o Vítor Ferreira, da Caixa Geral de Depósitos, ligado na direção de banca digital, que tem outra perspectiva, ligado aos clientes, ligado aos pagamentos e novas tecnologias. Vamos, nesta talk, falar sobre o que foi a transformação desde 2020, não só motivada pelas alterações regulamentares, mas também motivado por todas as transformações tecnológicas e principalmente pelo Covid. E vamos também abordar o que são as perspectivas de futuro com a continuação desta transformação. Começava pelo Telmo Gaspar e perguntava como avalia toda a evolução do e-commerce, portanto, no último ano, e para além dessa evolução do e-commerce, como é que responderam os meios de pagamento e o que é que tiveram que adequar, não só no e-commerce, mas também nos meios de pagamento, para fazer face àquilo que aconteceu no último ano. Obrigado. Obrigado, bom dia. Há efetivamente um crescimento assinalável do e-commerce, desde o início de 2020 e depois com o boom que trouxe ao e-commerce a pandemia, com o estar em casa, com o fecho do comércio tradicional, realmente fez crescer o e-commerce de uma forma que nós estávamos à espera já há algum tempo, estávamos preparados para isso. E ainda assim, tivemos que fazer algumas transformações internas, tanto a nível processual como a nível dos meios de pagamentos. A nível processual, por exemplo, fomos obrigados a transformar toda a nossa parte, toda a nossa distribuição, por exemplo. Tínhamos o home delivery como foco a partir daquele momento, ou seja, toda a parte dos pick me points, em que nós mandávamos as coisas para determinados pontos, tivemos que substituir esse tipo de distribuição para outro que fosse mais cómodo para os nossos clientes, neste momento estavam em casa. Depois também tivemos que transformar toda a parte do contacto cliente, que também nos obrigou a mudar a plataforma de comunicação, a acrescentar pessoal às nossas equipas de contacto cliente, para conseguir dar resposta a todas as solicitações que os nossos clientes nos exigiam. E depois também a nível da parte dos meios de pagamento, toda esta transformação que nos obrigou a fazer uma viragem para, por exemplo, eliminarmos o COD, que é o Charge on Delivery. Tudo que é meios de pagamento passou a ser também digital, para dar segurança aos nossos clientes. Ou seja, foi todo um processo de transformação em que coincidiu com a exigência que o nosso cliente queria de segurança desde a encomenda até à entrega, em que não podia haver o risco de correr menos bem, não é? E nomeadamente com meios de pagamento igualmente. Uma transformação que também houve neste mercado, com este boom, as pessoas estando em casa, quiseram mudar as suas casas, tiveram que adaptar as suas casas ao teletrabalho, tiveram que adaptar todo o seu habitat à nova vida em família, 24 horas quase em casa. Isso obrigou a novos mercados, novos produtos, e móveis, decoração, artigos. Estamos a falar de uma transformação da própria La Redoute, que é muito conhecida por aquilo que era o core de negócio ligado a vestuário. Já tinha sido iniciada, exatamente, mas com esta nova situação, não é? Com este boom da pandemia, que nos transformou a nível familiar, a nível pessoal, a nível do dia a dia, realmente obrigou-nos a mudar significativamente.
E aí, por exemplo, quando estava a dizer dos móveis, com valores superiores, tentamos arranjar sempre soluções para os nossos clientes poderem fazer as suas compras online de uma forma segura e que conseguisse corresponder àqueles novos montantes que estavam a precisar. Lançaram novos meios de pagamento, novos métodos de pagamento, além dos tradicionais. Sim. E também tinha outra pergunta junto com essa, que é se notaram a alteração do comportamento na utilização dos meios de pagamento? Sim, notámos. Tivemos uma taxa de crescimento, por exemplo, dos meios de pagamento mais imediatos, nomeadamente o MBWay, em que há um crescimento da utilização dele. Do próprio Visa, dos cartões, do Mastercard, Visa, os cartões de crédito também tiveram um crescimento. Em Portugal, nós tínhamos muito o uso do multibanco como meio de pagamento, e continua a ser a nossa principal meio de pagamento, por exemplo, na La Redoute, mas houve um retirar de volume desse meio de pagamento para outros novos meios de pagamento, nomeadamente também meios de pagamento de parcelar os pagamentos 3 vezes, 4 vezes, pagamentos a crédito. Houve realmente uma viragem do tradicional, mais seguro, que é o multibanco, com o pagamento das referências, para meios mais online, mais digitais. Ótimo, obrigado. Depois já perguntava a seguir a experiência com essa modalidade de pagamento, mas passava para o Tiago. Tiago, como é que avalia a evolução no último ano nos pagamentos do e-commerce em geral e dos pagamentos em particular? Como é que a Unique respondeu? Como é que foi a evolução do número de clientes? De certeza que tiveram uma grande procura de clientes, porque houve uma grande transformação, como nós sabemos, dos negócios. Como é que avaliam essa evolução? A Unique passou a publicar um research mensal com informação muito rica e muito esclarecedora da evolução do mercado português. Portanto, como é que avalia esta evolução? Paulo, obrigado pelo convite, obrigado à ADC e obrigado à CEPI. Bom, as perguntas que me fazes são quase... Dava quase para estar aqui o resto da conferência a falar, mas vou tentar ser mais sintético. Começando pelo fim, nós efetivamente sentimos uma necessidade dos nossos clientes no princípio da pandemia, estamos a falar em janeiro, aliás, em março 20, e que tinham pouca informação, aliás, não só, obviamente, os nossos clientes, que são os comerciantes, mas muito o público em geral. E temos ali uma informação preciosa, que é uma informação da transacionalidade que existe, quer no comércio tradicional, quer no comércio eletrónico. E com isto achámos que deveríamos partilhar o tal research que falas, que nós chamamos de Rede Unique Insights, por isso resolvemos partilhar os insights que temos dali, percebendo o que é que quebra, o que é que resiste, o que é que não está a acontecer. Olhámos para áreas, que estava agora a ouvir o Telmo aqui de La Redoute, áreas que cresceram, áreas que diminuíram e houve aqui uma transformação enorme da forma de pagamento. Em termos de ano 20, por isso 2020, houve efetivamente uma quebra, ou seja, obviamente que os meios ao pagamento que houve através da rede da Unique, a rede Unique, na verdade nós temos quebras de cerca de 30% relativamente a 2019. Global, não é? No global. Mas houve aqui fatores a dispararem. E sobre isto, pegando nas duas áreas que me perguntaste, e são interessantíssimas, ando a olhar para as duas, cada uma da sua forma, os meios de pagamento presenciais e os digitais, os dois dispararam. Por isso, nós batemos um recorde histórico em 47 anos de vida que tem o Unicre, nós batemos um recorde histórico de adesões de novos comerciantes, o que é algo de muito significativo. Nós tivemos, posso quantificar o número, aliás está no relatório de contas, mas não tem problema nenhum, nós temos 20 mil comerciantes a entrar, que nunca tínhamos tido um ano assim. Por isso, nós em casa, a força de vendas em casa, e que muito orgulho tenho na mesma, porque fez um trabalho excelente, a área de operações, nós fomos todos para casa, fechámos, a Unique fechou, pela primeira vez em 47 anos, fechou durante 2 meses, mas o engraçado disto foi que conseguimos, mesmo assim, captar muitos comerciantes. Muito porque nós trabalhamos com os bancos, nossos acionistas, e eles começavam a enviar. O primeiro fenómeno que nós demos por ele foi, obviamente, muitas atividades a pararem, restauração, hotelaria, que estava fechado, mas muitos a começarem a disparar, ou seja, a venda do pequeno comércio, nomeadamente o que é tudo que é mercearias, este género de loja de bairro, disparou. E é engraçado que disparou pedindo muitos deles o tal
terminal, deixaram de querer aceitar dinheiro. Ou seja, aquele passo que todos andamos a falar e nestes fóruns gostaríamos imenso de chamar de cashless, ou seja, deixar de haver dinheiro físico, aconteceu, mas aconteceu de uma forma, pela pior razão, diríamos, de uma forma forçada e muito acelerada. Eu já dei várias vezes o exemplo e repito agora, uma mercearia cá embaixo da minha casa, eu vivo ali no Restelo, porque não é uma zona de grandes superfícies, há uma mercearia que estava sempre meio às moscas e começou a ser algo que eu ia lá, quando tomava sexta, tinha uma desculpa para sair de casa e era bom, e por isso ia já um bocadinho à mercearia comprar um pão e passado um quarto de hora ia comprar o segundo pão. E por isso cá está, isto era a tentativa de contornar um bocadinho aquilo tudo, mas nessa mercearia não tinha, era um dos defeitos enormes, é que não tinha pagamento com eletrónicos, não tinha outra aceitação senão dinheiro. Eu, passado isto tudo, ou no meio desta pandemia, de repente, há um dia que chego lá e o senhor da mercearia diz, olha, o senhor vai pagar de cartão, não vai? Eu disse, vou pagar exatamente, mas, por favor, em contactless. E eu disse, extraordinário. Andamos aqui nós já a pregoar o contactless há não sei quantos anos, a ver as grandes vantagens do contactless, e a verdade é que o senhor da mercearia, agora, já quer ele contactless, já sabe o que é. O contactless foi um fenómeno também que aqui disparou. Nós tínhamos uma percentagem de 7% de contactos, andámos com uma campanha enorme pelos comerciantes todos a sensibilizar para o contacto, assim como uma coisa que é importante, que é a parte também do pagamento até via telefone com o contacto, ou seja, o cartão pode introduzir um telefone, e estava a ser difícil, estava a ser um percurso muito longo, estávamos na cauda da Europa completamente em termos de contactos, seção de contactos, ainda aqui a Espanha ninguém pega num cartão, até encolhem, e nós de repente estamos com 55, 56%, ainda não tenho os dados todos de abril, mas deverá estar já muito perto dos 60% de pagamentos em contacto, ou seja, cresceu como nunca pensaríamos nisso. Este foi um primeiro fenómeno que aconteceu, ou seja, a grande proliferação de aceitação de meios de pagamentos digitais e a tentativa de, como cada vez mais, evitar o dinheiro. Indo para a parte do e-commerce. A parte do e-commerce começámos a sentir, obviamente, também uma procura a disparar. E começámos a perceber que há muitas atividades, e voltamos a um exemplo, uma mercearia, pode ser um bom exemplo, de que começavam a ter que vender por e-commerce. Não têm uma página de e-commerce, nunca ouviram falar em e-commerce, mas sabem que uma pessoa como a minha mãe, que teve, coitada, neste tempo todo sozinha em casa, em que estava com pânico, assim como eu e acho que todos os outros, e quem não disser deve ser meio mentiroso, de sair à rua no primeiro. Aliás, eu lembro que uma vez foram lá arranjar a máquina da louça à casa e eu, a seguir a isso, eu e a minha mulher, enfrentámos a casa para aí 570 vezes até. Lá em cima no teto estivemos a limpar. Hoje em dia já percebemos que é contagioso, mas calhar não tanto. Bom, e a minha mãe, uma dos fenómenos que foi eu não vou à rua, não saio de casa, mas precisava de comer. Assim como a farmácia ali ao lado. Por isso nós o que começámos a perceber é que nós temos que arranjar uma forma rápida e fácil de ajudar esta gente. E o que é que fizemos? Fizemos uma coisa que nós chamamos @payments, o da net, e é uma coisa tão simples quanto mandar um link. Esse link pode ser enviado por e-mail, pode ser enviado por SMS ou pode ser por WhatsApp. Esse link é feito por quem? É feito pelo comerciante, numa coisa mega simples que até pode fazer no telefone, mas vamos num computador se quiserem, manda o link à pessoa, a pessoa faz o pagamento e quando faz o pagamento, dá de um lado e dá do outro o aviso que foi feito. Isto funcionou e conseguimos, felizmente, ter isto 100% pronto em coisa de 15 dias pós-fecho de tudo, ou seja, foi um disparo enorme. Depois fizemos outra coisa que o Telmo há pouco falava também, que o português adora isto, que é a coisa mais fácil, que é fazer o pagamento por referências. E esta referência multibanco realmente é um fenómeno em Portugal, único no mundo, mas que funciona e eu, Tiago, gosto imenso de pagar assim também. E por isso fizemos também uma base muito simples, em que há duas maneiras de fazer, ou mando uma referência multibanco como uma coisa, mas quando digo mega simples, é mega simples mesmo. É tipo um ecrã, tem dois quadrados, um grande a dizer referências e outro a dizer MBWay. O comerciante clica num ou no outro, diz o montante e manda. E o que lá de cá paga ou com a referência multibanco ou com o MBWay. Eu, curiosamente, o MBWay, para mim, é das experiências mais giras, já vamos falar isso, que era Strong Customer Authentication e tal, de pagamentos online, é muito, muito, muito intuitivo. Depois começámos, obviamente, a desenvolver uma área, também já tínhamos, do comércio online tradicional, ou seja, lojas como La Redoute, que precisam de um comércio mais tradicional. Fizemos uma parceria que já tínhamos, aprofundámos com a própria CIBS, uma coisa chamada Digital Payment Gateway, DPG, e essa DPG cresceu como nunca tinha crescido e tivemos muita gente a procurar.
E depois temos soluções mais rebuscadas, já quando começamos a falar na áreas de marketplaces e coisas desse género, mas aí com desenvolvimentos muito maiores e para lojas muitíssimo grandes. O que sentimos globalmente foi um crescimento do comércio eletrónico de 300%, o que é de loucos no bom sentido. A quantidade de atividades que sentimos a adotar os sistemas de meios de pagamentos foi transversal e percebemos que não é preciso ter um site, e isso foi uma boa novidade, para conseguir fazer comércio eletrónico. E isto nota-se muito, ou notou-se muito, por exemplo, na restauração também, que foi outra área, que tivemos adesões anormais, só e acabando. Grandes disparos foi mercearias, comércio de retalho, em termos de crescimento destas adesões, quer de meios de pagamentos eletrónicos, de e-commerce, quer presenciais. Foi a restauração, também teve imenso, adaptaram-se com uma rapidez extraordinária, que o português queixa-se, mas depois tem uma capacidade de adaptação, eu acho, extraordinária e revelou-se nesta pandemia isso. E depois farmácias. Farmácias foi outra coisa que disparou, nós tivemos um crescimento da adesão de farmácias, qualquer coisa de 400%, foi uma coisa completamente disparatada, mas perceptível. Pronto, eu prometo que me calo agora. Obrigado. Fantástico esse desempenho. Vítor, como é que avalia a evolução deste último ano? Como é que a Caixa respondeu, não só nesta componente de acquiring, mas também naquilo que é a banca digital? Qual é que foi o desafio que teve neste último ano? E como é que comenta, quer a parte da banca, mas também a parte da relação com os clientes? Ok. Paulo, antes de mais, muito obrigado pelo convite, para esta participação nesta Digital Talk, em particular à CEP e à IDC, o convite que endereçaram à Caixa para participarmos nesta conversa aberta, não é? Tranquila sobre a evolução. Eu diria que a Caixa não mudar não seria correto dizer. Teve, obviamente, um grande impacto na Caixa, na alteração da forma como trabalha. Mas não tanto o Covid, mas, o Covid acelerou, porque o processo de transformação digital da Caixa já se tinha iniciado. Ou seja, o que nós sentimos é que houve aqui, claramente, um acelerador brutal desse processo de transformação digital. Nós temos em curso um processo de transformação digital desde 2018, que visa, essencialmente, melhor serviço a cliente e preparar a Caixa para o futuro, não é? No fundo, acima de tudo, garantir a sustentabilidade futura da Caixa e continuar a assumir a Caixa como o banco digital dos portugueses. Esse é claramente o nosso propósito e o racional. Eu diria que, eu acho que os números falam por si, 1,7 milhões de clientes digitais na Caixa, ou seja, para uma base de cerca de 3,6 milhões de clientes no total, 1,2 milhões de clientes apenas utilizadores da app, etc, etc. Se falássemos em termos de acessos, clientes únicos diários ao banco, estaríamos na casa dos 600 mil. Se falarmos em logins, sessões de home banking nos múltiplos canais, estamos sempre a falar números na casa de 1 milhão, temos dias 1,2 milhões, ou seja, estamos a falar claramente numa escala brutal, ou seja, eu diria que o Covid acelerou exatamente essa transição para o digital. O Tiago acabou de referir, os pagamentos contactless fazem com que o acesso ao banco seja cada vez mais recorrente e com uma frequência muito elevada. Nesse sentido, a Caixa, como referi, acelerou um conjunto de iniciativas, desde Open Banking, pagamentos com wallets, pagamentos com wearables, ou seja, nós, no fundo, identificámos aqui uma oportunidade única para a transformação e vimos necessariamente forçados a acelerar essa transformação. Lá está, um ajustamento em termos de perfil de compras, o ajustamento em termos de tickets médios de compra, uma multiplicidade de formas de aceder ao banco, mas, efetivamente, lá está, houve claramente o Covid foi um boost para o processo de transformação digital da Caixa. Ou seja, há claramente aqui a convicção de que o digital é o futuro, ou seja, isto é, e cada vez menos, as pessoas estão cada vez menos preocupadas com as dificuldades no acesso, porque tentam e utilizam as soluções para servir as suas necessidades. Como é que foi a adesão dos clientes a esses novos conceitos, essas novas formas de aceder, de pagar, nomeadamente a Caixa com a inovação, com o lançamento do serviço da Box e outros devices, mas como é que tem sido a adesão dos clientes, em termos quer de adesão, usabilidade, os comentários, quais é que têm sido os comentários dos clientes? Dos clientes, exatamente. Eu diria, deixem-me só voltar aqui um bocadinho atrás.
Se nós estivéssemos sentados aqui há um ano e nos dissessem que queríamos ter uma pandemia, para já nenhum de nós acreditava, muito menos se dissessemos que tínhamos que ter os nossos serviços preparados para servir o cliente com um nível de serviço inquestionável e a qualquer momento. O que é facto é que nós, Caixa, conseguimos fazer, e eu diria que não quero ser injusto também para a concorrência, mas diria que nós, Caixa, conseguimos, no contexto do Covid, fazer a transferência de 100% do contact center para trabalho remoto, okay? Num prazo de 2 semanas. Ou seja, isto é verdadeiramente notável. Ou seja, lá está, se este tema tivesse que ser planeado, isto nunca aconteceria. Não é? Isto seria impensável alguém dizer, ok, vamos ter que 100% da nossa força de trabalho a servir clientes a partir de casa. Isto não existia, não é? Portanto, era impensável. O que é facto é que nós fizemos 100% e neste momento ainda está, portanto, e pode ser ativado. Ou seja, conseguimos, no fundo, ativar a redundância e os níveis de serviço que garanta que os nossos clientes estão a ser servidos remotamente. Portanto, eu diria que esta foi, isto para responder à questão que me colocaste. Ou seja, como dizem os franceses, on s'adapte, não é? Portanto, que remédio? Adaptámos e fizemos acontecer. No que diz respeito ao Open Banking, no que diz respeito às novas tecnologias, novos wearables, novos meios de pagamento, o que nós sentimos, ou isto se calhar mais uma opinião pessoal, é que não há um padrão. Ou seja, não há um padrão, não há aqui um modelo único de futuro. Ou seja, a velocidade da inovação é brutal. Ou seja, nós lançámos a Apple Pay com um elevado sucesso. Nós lançámos recentemente em exclusividade a Swatch Pay com um enorme sucesso. Ou seja, estamos a falar de tecnologias, no caso da Swatch até provavelmente não tão inovadoras, exceto o tema do pagamento associado ao wearable, mas o que é facto é que o mercado recepciona bem, pelo menos no caso dos clientes Caixa, aceita bem estas inovações. E, portanto, o que eu sinto é que o mercado está longe de estar maduro, a maturidade ainda é baixa, particularmente no tema que referiste do Open Banking, ou seja, eu poder partilhar os meus dados com terceiras entidades, eu poder partilhar os meus dados bancários com outros bancos, portanto, é algo que o mercado está a ajustar, o mercado ainda não tem maturidade, mas eu acredito que as gerações mais recentes, seja os millennials, seja os nativos digitais, isto não é tema para eles e, portanto, vai claramente haver uma aceleração destas oportunidades. Daí que os nossos clientes recebem-nos, temos graus de adesão e de utilização destes canais muito significativos. Eu diria que não há um padrão, porque a velocidade da inovação é brutal, mas eu diria que o único desacelerador que aqui podemos ter provavelmente é a nossa população ser mais envelhecida. E isso condicionará um bocadinho esta taxa de adesão dessas novos produtos e serviços. Mas eu diria que a experiência é muito, muito positiva. Okay? Portanto, nós estamos particularmente empenhados, como referiste, no desenvolvimento do Open Banking, como movimento. Lançámos, como penso que é do vosso conhecimento, a solução da Box, que é uma solução que procura servir os clientes, não importa ao banco. Aliás, o posicionamento da solução é mesmo essa. Tudo o que importa não importa ao banco. De qualquer forma, e lá está, há aqui um tema que tem a ver com a maturidade da utilização e a experiência de utilização. Ou seja, ainda está longe de ser uma experiência perfeita ou uma experiência similar à utilização dos home bankings, onde o cliente tem a primeira conta. E, portanto, isso funciona aí um bocadinho como inibidor do sucesso destas soluções. Mas não tenho a menor das dúvidas que o caminho é por aí, porque cada vez mais do que prestar serviço bancário, eu saber quanto é que tenho na minha conta, o que é relevante é nós podemos partilhar insights, dicas sobre a forma como o cliente deve gerir melhor o seu dinheiro. E, portanto, nós sentimos que isso tem exatamente uma taxa de utilização muito expressiva. Nós, a título de exemplo, nós tipicamente geramos alguns insights sobre a informação de clientes e uma push notification de uma app como a nossa, simplesmente a alertar o cliente que, olha, agora que está a receber, que está num contexto em que vai receber o seu IRS, consulte, por favor, verifique quanto é que recebeu nos anos anteriores. Que é possível fazer isto hoje com a app da Box no contexto do Open Banking e, portanto, o que nós sentimos é que há uma atração elevada logo nesse momento. Ou seja, a pessoa vai logo consultar, uma questão de fazer um recordatório de quanto é que recebeu nos anos anteriores e perceber quanto é que gastou o dinheiro. Portanto, eu diria que a mensagem é mais que positiva e, como se costuma dizer, o futuro é por aí. Obrigado. Passava agora a analisar um tema que é um tema muito, muito quente nos pagamentos, que é a regulamentação, nomeadamente a entrada em vigor da PSD2 e, mais recentemente, a autenticação forte, portanto, que em Portugal a data de entrada em vigor foi o fim do ano. Da informação que temos todos, não foi um processo
que correu bem em todos os países e as experiências de cada um é diferente. Ainda há pouco falávamos entre nós e a mesma experiência entre nós não é igual, nomeadamente pelo facto da entrada em vigor não ter sido uniforme em todos os países europeus e, portanto, tivemos em Portugal, cuja entrada em vigor da autenticação forte foi em 31 de dezembro, tivemos em Inglaterra, que ainda vai ser em setembro, tivemos outros países que tiveram uma implementação gradual, como Espanha, como a Alemanha. Isso levou efetivamente a impactos muito diferentes. Por exemplo, em Itália, o nível de recusas subiu significativamente no início do ano, com valores de crescimento dessas recusas 30% a 40%, com transformação na mudança dos métodos de pagamento. Ainda há dias estava a ler a informação de que a subida da PayPal em Itália, motivado pelas recusas dos cartões, foi cerca de 40%, 50% em alguns comerciantes. PayPal é muito utilizado como método de pagamento em Itália. Em Espanha também houve um impacto negativo numa primeira fase, estando agora estável. Portanto, qual é que foi a vossa experiência deste processo, começando pela La Redoute? Como é que foi a vossa experiência? Como é que avaliam o que está a acontecer? Sim, nós felizmente não tivemos uma má experiência. Só tivemos o sistema de autenticação forte a funcionar 100% desde meados de janeiro. Não temos tido taxas de conversões piores, muito pelo contrário, subimos por volta dos 2,5 pontos acima do que tínhamos no ano passado, no mesmo período, por isso não houve esse impacto negativo. É verdade que muita gente ainda não tem o cartão com o sistema ativo, ou seja, a percentagem de pedidos de pagamento com cartões sem validação forte ainda é expressiva. É mais pequena do que o que nós tínhamos no ano passado, mas mesmo assim ainda não é visível um grande crescimento. Mas, de uma forma geral, tem sido positiva. A parte mais difícil acabou por ser a transformação dos nossos parceiros de meios de pagamento que nós temos para poderem operar neste novo ambiente. A nível do cliente, o feedback que nós temos algumas perguntas, disponibilizámos alguma informação, também não quisemos bombardear as pessoas com a informação dos seus meios de pagamento, não é esse o nosso mercado, não é esse, mas também temos um ponto importante de partilhar com os nossos clientes que nos perguntam. Não temos tido grandes dificuldades com a operacionalidade da autenticação forte, felizmente. Tem corrido bem. Antes de passar ao Nico, só dando um exemplo pessoal, eu tentei pagar uma despesa do turismo em Portugal, mas de uma empresa inglesa, e não consegui pagar com cartões portugueses, o que foi interessante. Tentei 3 bancos diferentes e não consegui. Um porque dava erro, porque pedia mais dados, nomeadamente o e-mail, o nome, o outro dava recusado, e portanto eu pessoalmente tive uma má experiência no caso de um pagamento para uma entidade estrangeira, mas também em Portugal a informação que temos é que correu bem, mas o Tiago tem de certeza informação mais aprofundada e mais variada sobre o impacto que teve, e comentar só que efetivamente continua a ser uma questão relevante. O próprio Banco de Portugal, nas reuniões que tem connosco todos, tem vindo a ter iniciativas no sentido de divulgar junto dos clientes finais essa situação. Mas, Tiago, qual a experiência da Unicre? O primeiro ponto que eu acho que é preciso me referir é: se tu tivesse um cartão Unibanco da Unicre, não tinhas problemas nenhum no pagamento, de certeza, no teu turismo, e agora estavas a sofrer do mesmo. Mas pronto, passando isto, falando agora um bocadinho mais sério,
Eu acho que tentando pôr esta linguagem um bocadinho mais fácil, ou seja, isto do SCA, Strong Customer Authentication, PSD2 e tudo mais. Eu se calhar ia um bocadinho mais atrás e vou só dar 2 ou 3 exemplos que eu acho que é importante, enquadramento mais que tudo do que é que isto tem e depois as implicações que tem, no fundo para as grandes 4 partes que estão aqui. Nós, antigamente, todos nós a fazer uma compra não presencial, podíamos fazer dando o número de cartão, dando a data de validade e dando o CVV, ou seja, um código de 3, um código com 3 dígitos que existe. E era assim que se fazia e foi assim que se teve a fazer durante anos. Era um método simples, prático, tinha um defeito, e esse defeito era se eu por acaso perdia o meu cartão e alguém me encontrava o meu cartão e começava a fazer compras com os meus. Por isso, o Strong Customer Authentication e mesmo a evolução da PSD2, e é bom nós que temos isto presente, tem a ver com o crescimento do comércio eletrónico. Se o comércio eletrónico, e nomeadamente o e-commerce, não tivesse a crescer como está, é evidente que estas preocupações eram menos. Por isso, a grande questão de ter aumentado e termos estas medidas regulamentadas em termos europeus foi muito a ver com o crescimento dos pagamentos eletrónicos e o crescimento paralelo, ou mais que paralelo, da fraude que existe sobre isso. E por isso, há um medo, havia um medo muito grande de pagamento online. Esse pagamento era alguém vai reter os dados do meu cartão, e é verdade, eu estou a dar autenticação, ainda aliás ainda há umas operações que se chama de MOTO, chama-se Mail Order, Telefone Ordem, ou seja, são operações que são feitas através de, antigamente, de correio, que dava-se os números ao telefone, que ainda nos pedem, nomeadamente a hotelaria muitas vezes ainda pede, que é reservar os dados do seu cartão, e esses dados desse cartão podem ir parar a uma mão errada sem querer a hotelaria. Não estou a dizer que o hotel não é sério, estou a dizer que muitas vezes há pessoas que trabalham no hotel que não são sérias. E por isso esta autenticação forte aparece-nos por aqui. E isso é preciso perceber que estamos na defesa do consumidor final. Posto isto, esta defesa tem que ser feita e tem que ser, obviamente, implementada. Houve 4 entidades, basicamente, que eu se calhar referi de forma diferente. Os comerciantes, alguns, felizmente, aqui como na Reduto, que não sentiram grande impacto, outros, neste momento, ainda não adotaram, ou seja, temos vários comerciantes que se recusaram, no bom sentido, a adotar a Strong Customer Authentication, o que quer dizer que num site deles se pode continuar a pagar, como eu estava a referir, com o número do cartão, CVV, a data, e paga-se. Aqui há um risco de fraude, e esse risco de fraude hoje em dia tem que ser assumido pelo comerciante que assim o permite, porque senão pode ser o acquirer / o aceitante ou o emissor do cartão, por isso nestas termos o detentor do cartão não é o responsabilizado. Por isso, aqui, sem dúvida nenhuma, cá há um primeiro passo, e os comerciantes, uns adotaram, outros dizem, eu não estou para aceitar as taxas de recusa, ou não prepararam as evoluções, porque tudo isto é giro, é bom, é seguro, mas tem um problema enorme. São investimentos desalmados, e nós todos tivemos que fazer, todas as partes interessadas. Saltando do comerciante, salto para o cliente final. Para o cliente final, dei-lhe a parte da segurança, o que é ótimo, mas deu-lhe uma complexidade enorme. Ou seja, é muito mais fácil pôr aquilo tudo do que a seguir a isto ter que ter uma push notification que vai e é um dos 3 métodos dinâmicos de autenticação, o que seja, eu possuir algo, eu conhecer, algo que eu só tenho, eu conhecer algo ou algo que só eu recebo, estas 3 variáveis que aqui tem obrigaram-me a ter que ir fazer outras coisas. A experiência do Paulo agora revelou-se que não conseguiu. Eu que estou nesta área dos meios de pagamento já tive a responsabilidade da parte dos cartões, de emissão de cartões aqui no Unicres também, tive uma dificuldade em fazer uma compra com o meu cartão Unibanco. Isto é algo que para mim, estou a dizer aqui publicamente, não devia, mas sim, a metodologia para mim estava bem feita, mas mesmo assim eu não conseguia chegar lá à primeira. E por isso isto foi, o cliente não foi bom, ou seja, a experiência final de cliente, agora estão em voga o chamado user experience, não é agradável. Quer dizer, quando vem uma push notification e eu só tenho que clicar, é bom, mas eu tenho que andar em 2 lados. E isto não é tão bom como eu tratar tudo de um lado e a coisa ficar feita. Depois há, obviamente, entre o comerciante aqui, há os emissores dos cartões. Os emissores dos cartões tiveram, obviamente, que alterar todo o seu método e fazer investimentos enormes. E quando digo enormes, são enormes. Ali o Vítor há de comprovar o que eu estou a dizer, com certeza a Caixa também o fez, e porque todos estes desenvolvimentos tecnológicos são muito dispendiosos, além de muito dispendiosos, requerem depois uma manutenção enormíssima. Ou seja, eu a partir do momento em que fiz uma app, eu como isso eu posso falar, o Unicre, na área do Unibanco, quando fiz uma app Unibanco, a sustentabilidade daquilo, para aquilo estar atualizado e os desenvolvimentos que me obrigam em permanência, são enormes. Agora,
E, por outro lado, é uma segurança minha, porque eu também, como isso, não quero ficar com a fraude na mão. E a fraude é um tema. Não vamos tentar pô-lo para trás das costas, porque existe e continua a existir. Depois é o acquirer, que é o caso onde eu estou, o acquirer, em português, o aceitante, é sempre quem se responsabiliza perante um comerciante, que é o nosso papel, do pagamento que o cliente fez. Ou seja, eu, de última instância, lá Reduto, tenho que me vir pedir a mim, dizer, olha, não quer saber lá o teu problema com o emissor do cartão ou não emissor do cartão. O teu papel no meio deste ecossistema todo é precisamente garantismo que me pagas, por isso paga-me, ponto. O resto desenrasca-te. E este desenrasca-te foi o quê? Foi nós evoluirmos e dia 1 de janeiro de 2021 estar aptos a. Agora, temos tido, obviamente, quebras, e há uma coisa que nós notamos também. Felizmente a experiência lá Reduto foi boa, mas nós tivemos comerciantes com quebras de 30% e 40%, ou seja, desistências enormes, progressivamente a coisa vai lá e há comerciantes de elevada dimensão em Portugal que ainda não o querem fazer. Por isso isto é todo um processo moroso, é todo um processo delicado e é todo um processo que requer investimentos muito elevados. Eu acho que ainda temos que haver metodologias mais simples, acho que vamos conseguir, vamos evoluindo, mas isto não está a ser fácil. Como o Paulo disse muitíssimo bem, porque se alguém procede de pagamentos é este senhor ao meu lado direito, é verdade, e é verdade que isto não está numa velocidade única. Eu, a semana passada, tive uma reunião com uma entidade espanhola muito grande, de elevada dimensão, aqui em Portugal, e que estava o representante da IT de Espanha, que tem esta parte de desenvolvimento dos pagamentos. Ele estava a dizer que em Espanha está a correr muito melhor agora, mas cá está, como o Paulo referiu, e bem, foi uma coisa mais progressiva. Aqui foi atrás. Sendo certo que está muita gente ainda que está não compliant, como agora se diz. Mas por isso, olhando nestas 4 perspectivas, nenhum deles ficou feliz. A fraude diminui e isso é importante. Obrigado. Vítor, Muito bem. qual a experiência da Caixa? Que informação adicional sobre este processo regulamentar? Ok. Eu acho que essencialmente nós estamos aqui a falar uma vez mais da velocidade da inovação. Ou seja, na realidade, se nós pensarmos a velocidade com que as novas metodologias de pagamento, novos serviços aparecem no mercado, são por vezes pouco compatíveis com o tema que eu acho que é estrutural a esta questão, que é o tema do comportamento. Ou seja, o homem é um animal de hábitos, não é? É a velha máxima, não é? E é verdade. Se pensarmos que o iPhone apareceu em 2006 e, portanto, nós estamos em 2021, não passou assim tanto tempo, não é? E, portanto, prévio ao iPhone, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos a chamada 3DS, não é? A tal pop-up, onde o Tiago acabou de partilhar, em que nós pomos lá o número de cartão, o CVV e a data de validade e fazíamos um pagamento. Ponto, e a coisa estava arrumada. Obviamente que o e-commerce vem acelerar e vem tornar este processo muito mais vulnerável, não é? E, portanto, força aqui o aparecimento de novas soluções e novas formas de mitigar a fraude e ir ao encontro das necessidades do cliente. Agora, a questão é, uma vez mais, é esta, que é, eu estou habituado num determinado momento do meu tempo, até bem recentemente, que me apareça uma pop-up e eu clique nessa pop-up e preencha com dados telefónicos, com dados do cartão, e ao momento seguinte, como disseste, a partir deste ano, agora a partir de agora passas a receber uma push notification, um link, o que for, vais ter que ir ao teu home banking validar o pagamento. E, portanto, lá está, estamos a induzir uma alteração de comportamento brutal nos nossos clientes e na forma como eles se relacionam com o banco ou com entidades terceiras. E, portanto, eu diria que essa é a explicação para que, pontualmente, e algumas das experiências que o Tiago referiu aqui, não sejam tão positivas. Porquê? Porque o comerciante não quer, mas eu posso comprar no mesmo dia num comerciante que tem 3DS2 e outro que não tem este protocolo de segurança. Portanto, na realidade, o cliente no fundo, vê no seu dia-a-dia formas diferentes de se relacionar com merchants, com acquirers, portanto, não há claramente um padrão, não há uma referência. E, portanto, estamos a falar num tema que é sensível, que é a confiança, não é? A confiança com o banco, confiança com o merchant, confiança com o emissor de cartões e, portanto, não há um padrão, não há uma referência. Há uma velocidade de inovação tão grande, portanto, eu diria, sendo suspeito, que é relativamente normal o que está a acontecer. Portanto, e isto vai ajustar, claro que vai ajustar, ok? Aliás, como Paulo, tu sabes tão bem ou melhor que eu, já vem a caminho uma 3DS 2.2 que visa já mitigar umas destas questões, no fundo, com regimes de isenção, da forma como é feita a análise de risco, etc. Portanto, eu diria que é uma questão de educar o cliente no sentido dele perceber qual é a melhor forma e de que forma é que ele se pode relacionar com o seu banco. Mas eu diria que o tema maturidade do mercado vai resolver isto. Mas agora, tentando responder à pergunta, eu diria que
Strong Customer Authentication, no que diz respeito à utilização do canal home banking como um todo, eu diria que nós não podemos dizer que falhou ou correu menos bem. Será, com certeza que haverá aí uns pontos de atrito, mas 1,7 milhões de clientes and growing, quando costumam dizer, continuamos a crescer na taxa de utilização. Portanto, nós não podemos relacionar uma coisa com a outra. Houve atrito, está corrigido. Se não está totalmente corrigido, vai-se corrigir. Tema dos cartões. O tema dos cartões é diferente, ou seja, lá está, tem comerciantes que aceitam 3DS2, tem comerciantes que 3DS1 que aparece a pop-up, portanto, é natural que este desalinhamento, ou esta falta de política alinhada do mercado, faça que um cliente, perante esta situação, desconfie e que não dê sequência à operação. Portanto, eu diria, uma vez mais, que o mercado vai ajustar. Vai ajustar à medida que estas novas diretivas, seja a evolução para o 3DS2 a confirmar-se, que entrar recentemente, visa exatamente mitigar algumas destas questões. Portanto, eu diria, também não será tema, na minha opinião. Eu acho que o grande desafio aqui, no que diz respeito à Strong Customer Authentication, tem exatamente a ver no canal OBA, o canal Open Banking. Aí sim, nós não estão preparadas, os carris, como se diz, não estão preparados para que a experiência de cliente seja uma experiência sem atrito, uma boa experiência rápida e eficiente. E ainda, eu diria aí, que estamos muito longe, ou estamos bastante longe de uma experiência de sucesso. Portanto, eu diria, tentando aqui dar um cariz mais positivo à questão, eu acho que a Strong Customer Authentication protege comerciantes, protege issuers, protege clientes e é um caminho natural. E a própria maturidade do mercado vai fazer este ajustamento. Eu acho que o esforço dos bancos e dos diversos operadores estará mais na experiência de cliente ao nível do canal Open Banking. Obrigado. Passando ao último tema que nós temos e agora olhando para a frente e olhando para esses desafios que referiste, Vítor, a pergunta é um pouco mais provocante do lado dos comerciantes para as entidades de pagamento, que é quando olhamos para a frente, quais são as necessidades que os comerciantes vão ter e, portanto, de que forma é que as entidades de pagamento e bancos se devem preparar para fazer face a essas necessidades e, portanto, de que forma é que a La Redoute vê essa evolução que gostaria de ter da componente dos bancos. Se fosse possível também falar sobre a vossa experiência com o pagamento a prestações, que é uma experiência recente, mas que é bastante interessante, que é a disponibilização de pagamento a prestações, que já é mais banal nas lojas físicas, mas que no online tem vindo a ter uma aceitação cada vez maior, nomeadamente em produtos de maior valor. Portanto, a questão que Telmo, como é que provocamos aqui a Unicre e a Caixa no sentido de oferecer cada vez mais soluções e melhores meios de pagamento, também garantir uma melhor usabilidade dos clientes, o que é que a La Redoute vê como necessidade e de que forma é que vê as exigências para esta área no futuro? Assim, o que nós sentimos é que aparecem muitas soluções no mercado e nós não nos podemos esquecer que o consumidor português é um consumidor tradicional. É um consumidor que não vai procurar todas as novidades que aparecem no mercado, não vai experimentar tudo e mais alguma coisa, é muito conservador no que toca à sua carteira. E isso tem que se refletir nos meios de pagamento que existem. Tem que ser pagamentos seguros, tem que ser pagamentos fáceis de utilizar também para potencializar o próprio negócio e a própria tal user experience do cliente a comprar online, não é? Porque tem que ter esse feedback de fácil e seguro. É isso que nós procuramos nos nossos meios de pagamento quando queremos oferecê-los ou disponibilizá-los aos nossos clientes. Para isso é preciso então também comunicar mais com o cliente, educar a literacia económica e financeira ao cliente, aqui não ao cliente, mas ao público em geral, ao consumidor, saber os meios que existem, o que é que existe de segurança, o que é que existe no mercado que lhes permite segurança para poderem comprar online. Depois, a nível de mercado, no caso da La Redoute, por exemplo, facilidade de pagamento. Ou seja, hoje um cliente que precisa de comprar um artigo mais caro, e é o que aparece agora ultimamente nos artigos, nas vendas online, frigoríficos, camas, mobílias, tudo, a disponibilidade monetária que tem no momento se calhar não é compatibilizada com as necessidades que tem. Então é preciso também arranjar
meios de pagamento que facilitem essa transação. Parcelar, antecipada, posta no futuro, acho que era um caminho interessante, é isso que nós temos procurado atualmente no mercado, disponibilizar meios de pagamento para nós seguros, para o nosso cliente seguro também, e fácil de utilizar. Como é que tem sido essa vossa experiência com parcelamento? Tem sido positiva, não tem tido o crescimento que nós também queríamos como ferramenta, mas tem sido um processo que tem relativamente novo. Assim, no nosso passado nós temos uma experiência com o parcelar muito importante. Não é do meu tempo, mas do conhecimento que nós temos da empresa, quando ainda vendíamos para catálogo, havia-se o parcelar, ou seja, as pessoas enviavam cheques, havia quase um departamento da empresa só para tratar os cheques que as pessoas enviavam para fazer os pagamentos. 3, 4, 12 vezes as pessoas enviavam aqueles cheques. Ou seja, o consumidor português, e vê-se isso nas mercearias, do bloco de dívidas, ou não sei bem que ele tem outro nome, o consumidor tem essa necessidade, tem a necessidade de poder pagar à medida que vai podendo e tem que haver meios para isso. E é isso que nós procuramos, ou seja, formas de pagamento adequadas às necessidades dos nossos clientes e às possibilidades que eles têm de gerir a sua carteira. Basicamente é esse o foco que nós temos neste momento também no meio de pagamento. Tiago, neste mundo de grande transformação, mas também do surgimento de muito mais concorrentes em muitas áreas, com o termo que todos nós usamos, as fintechs, que estão não só na área de pagamento, mas também na componente de seguros, mas além disso na componente de pagamento em muitas fases da cadeia de pagamento. Como é que a Unicre vê essa concorrência e, acima de tudo, como é que a Unicre se está a preparar para responder a estes concorrentes, mas também às necessidades que o Telmo referiu e àquilo que a Unicre considera que são as necessidades dos comerciantes para o futuro e, portanto, como é que a Unicre se está a preparar e que soluções é que tem para esta transformação, não só motivada pela regulamentação, o PSD2, aquilo que o Vítor referiu, mas como é que a Unicre se está a preparar para esta continuação de transformação? Bom, há aqui 2 capítulos também. Um primeiro é a própria evolução destes palavrões horríveis que nós dizemos, 3DS, 2.1, 2.2, o 2.2 vem aí e o 2.2 quer, acima de tudo, satisfazer o comerciante na flexibilização. Por exemplo, uma das medidas que vai trazer é a recorrência, por isso eu autenticando uma vez e se recorrentemente fizer compra, deixo de poder autenticar e delega nos acquirers a capacidade de poder simplificar e não ter que ser tão difícil a tal, apesar de que o hábito, eu estou completamente de acordo com o Vítor, o hábito depois vai-se, tudo que é novo tem dificuldades, mas delega no acquirer e pode-se tornar mais simples. E essa delegação pode ser feita pelo próprio comerciante numa terceira entidade, por exemplo, o comerciante passa a poder, se assim quiser, de acordo com a entidade financeira, a delegar e ficar com a autenticação por parte do próprio comerciante, no momento em que entra na aplicação do La Redoute, ser aí e nós, acquirers, dizemos ok, check, está aceito. Isto vai ser uma evolução. E há outra coisa que é importante também, é a desacoplação, como se chama o próprio sistema de própria nova regulamentação 2.2, que é eu poder começar uma transação no meu desktop e acabá-la no meu... Não é acabá-la, é validá-la no meu mobile. Ou seja, esta parte de flexibilização que eu acho que vai haver da própria legislação e da própria PSD2, eu acho que isto vai trazer. Pegando e não escapando à pergunta, apesar de me apetecia, mas não, por acaso, felizmente não, que é como é que nós vimos isto, as fintechs. As fintechs são nossas grandes aliadas. Nós Unicre, e nós especialmente Rede Unicre, nós temos uns 3 acordos, um deles fundamental para a área da hotelaria, com 2 fintechs muito grandes. Nós temos umas soluções integradas de hotelaria que é possível nós desenvolvermos, mas não, fomos buscar um processador que está muito virado para aí e fomos buscar uma outra empresa, uma outra fintech muito especializada para soluções de hotelaria, soluções integradas de pagamentos. E com isto estamos a evoluir mais outras série de fatores. Temos uma outra fintech integrada connosco naquela parte que eu falava há pouco das referências multibanco ou hipótese MBWay ou não. Esta área dos pagamentos parcelares é algo que nós estamos também com um projeto na gaveta, por isso, e quando digo na gaveta, não é na gaveta, é em cima da secretária, já saiu da gaveta, e por isso temos uma pressa grande de pôr na rua.
não há um hábito como há, por exemplo, no Brasil, que é a loucura, tudo se parcela, aqui não. Mas eu acho que esta facilitação dá, porque há uma coisa que nós tivemos a estudar e tivemos a ver. No momento em que há parcelamento, a compra média aumenta, dispara, logo. Isso é bom para nós, ganhamos uma comissão sobre todas as compras, já agora, e, obviamente, para o comerciante. A fidelização do cliente aumenta, do cliente final, o que é bom para o comerciante, sendo bom comerciante, é bom para nós. Outra coisa que é importante é vai buscar novos consumidores que não estavam nestes sites. Por isso, há aqui um terceiro fator que, com este parcelamento, isto aumenta também. Por isso, na verdade, e há um quarto também que é muito importante, há um quarto e um quinto. Um é a fidelização, aumenta sempre. E outra é que, efetivamente, a conversão de compra dispara. Por isso, eu no momento em que posso comprar, dispara também. Por isso, até há muito estas grandes superfícies ou grandes comerciantes como a La Redoute que oferecem isto e depois os produtos de luxo. Tem de ser, porque hoje em dia não consegue ser compatível de outra maneira, no comércio digital, uma fintech, ou pode ser um de nós bancos a fazê-los, portanto, não eu não ser um banco, mas a nós já nos percebemos, é muito mais fácil buscar uma fintech que faça isto, em que consiga rapidamente implementar e seja, acima de tudo, o tal user experience, ou seja, uma metodologia muito, muito fácil, muito rápida de fazer. Porque este parcelamento, depois há regras, e a La Redoute deve estar a senti-las, impostas pela própria legislação nacional, seja pelo Banco de Portugal, o nosso regulador, em que se tem que verificar, ou seja, eu não posso dar crédito às cegas, eu não posso dar crédito porque me apetece. O tal rascunhozinho que antigamente se fazia na farmácia, na mercearia, peço desculpa, não se pode fazer. Eu, uma entidade financeira, tenho que ver se a pessoa está insolvente, se não está insolvente. Quer dizer, eu até posso fazer, mas depois, quando o cliente deixar de me pagar, o Banco de Portugal diz, olha, não devias ter feito. Pronto, e por isso não tenho sequer capacidade de ressarcir da dívida. O que hoje em dia que se consegue, com as tais open bankings, via APIs, ou API é outro palavrão que anda aí muito, que no fundo não é mais, tanto trocar isto por miúdos, é Application Programming Interface, obrigado, Vítor, são interfaces que vai havendo que junta tudo num só, ou seja, eu, o cliente, só vou e ele vai buscar interfaces de todo lado. Com isto eu consigo avaliar a capacidade creditícia de um cliente com uma rapidez que eu hoje não consigo. Eu hoje consigo ver a conta se eu tiver um banco. No meu banco, se for eu o único a dar, eu nem sequer sei conseguir ver a conta. Tenho que pedir um extrato para saber como está a coisa. Hoje em dia, com estas APIs, que a Caixa já tem também, é evidente que se consegue fazer muito mais rápido. Por isso eu acho que tendencialmente isto vai disparar, o comerciante vai gostar e nós gostaremos também, porque quer dizer que eu aumento a minha faturação. Obrigado. Bem, Vítor, cabe-me a mim, não é? Como é que a Caixa está a preparar para responder às necessidades dos comerciantes? Já agora, e para além dos comerciantes, sendo prático, a Caixa já tem essa funcionalidade de Buy Now, Pay Later em produção, portanto já há alguns comerciantes físicos particularmente que têm estas soluções. Mas eu diria que mais importante do que estarmos aqui a falar desta solução especificamente, eu acho que o mercado, julgo eu, que pode ter, já começa a ter essa percepção. A Caixa está-se a abrir, e já não é de hoje, portanto, no âmbito deste processo de transformação digital, nós estamos a incorporar na nossa atividade, na nossa operativa, um conjunto de aceleradores digitais para melhor servir cliente e que são exatamente desenvolvidos por fintechs ou startups nacionais. Ou seja, nós neste momento, só para dar a título de exemplo, nós temos um chatbot de voz que é desenvolvido por uma fintech nacional. Ou seja, em que nós servimos o cliente em autosserviço através de um assistente digital por voz. Portanto, com muito sucesso. Ou seja, um cliente nosso hoje pode utilizar a nossa app Caixa Direta, através de um diálogo usando voz, pode consultar a sua conta, fazer transferências. Utilizámos inclusivamente esta solução a quando do processo de moratórias, que foi um processo com uma operativa muito pesada. Portanto, a inscrição nas moratórias, o processo de gestão da moratória pode ser iniciado através de um chat de voz. Ou seja, e lá está, isso uma vez mais não foi feito pela Caixa, incorporarmos tecnologia de um parceiro nacional. E, portanto, nós estamos muito abertos a esta visão de que é como é que nós podemos acelerar a operativa, como é que nós podemos ser mais rentáveis, servir cada vez mais clientes, porque, efetivamente, é o que falámos no início, 1,7 milhões de clientes, 1,2 milhões
de logs diários. Portanto, é uma volumetria de utilização completamente assustadora e avassaladora. Isto é, a nossa experiência é que esta subida de utilização das apps não está a ser por contrapartida do canal web, ou seja, as pessoas continuam a utilizar o canal web, continuam a utilizar muito mais o canal web, embora obviamente no canal web haja um pequeno ajustamento, mas os volumes continuam a ser avassaladores. Portanto, a nossa experiência caixa exatamente é essa. No Open Banking encontramos um parceiro internacional de referência com o qual nos ajudou a estruturar a abordagem. Tipicamente temos alguns ciclos de inovação, temos muitas sessões de trabalho com startups fintechs, estamos sempre atentos ao mercado e incorporamos nas nossas soluções, sempre que tivéssemos obviamente um use case, um business case que o justifique, fazemos a inclusão dessas tecnologias inovadoras dentro das nossas soluções. Okay? Portanto, estamos sempre muito atentos, estamos muito preocupados no sentido de garantir que cada vez mais temos um melhor serviço a cliente, temos um engagement com o cliente que permite que obviamente eles não saiam do contexto de caixa. Mas eu diria que se calhar há aqui uma peça, no que diz respeito a pagamentos, há uma peça que eu considero estruturante e que nós iniciámos, que é o caminhar para o token on file, ou seja, na realidade a tokenização dos pagamentos vai ser determinante. Ou seja, nós